O Brasil é um dos países com maiores índices de bullying nas escolas. Os dados mais recentes mostram que mais de 40% dos alunos já relataram ter sofrido algum tipo de intimidação por parte dos colegas. Nos primeiros dias de aula, começaram as ofensas de um grupo de alunas. Basicamente, que eu era muito magra, que eu era metida, que eu era fraca, que eu não peitava elas nem nada, e essas coisas. Na semana passada, vieram as ameaças dentro do banheiro da escola. Um menino de 8 anos chega da escola com o cabelo cortado e com machucados na cabeça. Isso aconteceu na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Você acredita que hoje em dia o respeito se perdeu? Se você respondeu que sim, hoje nesse vídeo a gente vai analisar um dorama que saiu recentemente na Netflix, que se chama Aprendendo a Lição, onde no dorama eles nos ensinam sobre respeito, sobre bullying e suas consequências e o que a falta de respeito pode fazer nas nossas vidas. Vou aqui no início contar um pouco da trama do dorama para vocês entenderem melhor o que eu vou falar aqui para vocês. A ideia central do dorama é mostrar para os praticantes de bullying o quão ruim é o que eles fazem com os outros, sejam colegas de sala, sejam professores, até mesmo pais que não impõem limites em seus filhos ou pais que oprimem professores e entre outras coisas. O dorama aborda de várias formas o quão consequente pode ser a vida escolar de um aluno ou de um professor se ele não tem uma rede de apoio ou pessoas que os ajudem nas dificuldades, enquanto ocorre uma trama principal de fundo com o protagonista. E hoje em dia, muita gente perdeu completamente a noção de respeito. Não é à toa que o próprio Jesus deixou claro que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E junto do amor, também tá indo embora o respeito, né? O bullying virou brincadeira, humilhar virou entretenimento, ferir alguém virou motivo de risada. Mas até quando isso é só brincadeira? Até que ponto é permitido dar essa liberdade para alguém? No dorama Aprendendo a Lição, uma frase parece ecoar o tempo todo. Algumas pessoas só aprendem quando sentem na pele o que fizeram um outro passar. Mas será que isso é verdade? Será que a dor nos ensina ou estamos vivendo numa geração completamente sem limites? O professor não aguenta mais, o professor é um ser humano. E a educação tá colapsando. Nenhum dinheiro paga a nossa saúde mental. O menino simplesmente achou que tudo bem ele pegar um pedaço de vidro e colocar no meu copo. Que momento, em que momento? É normal isso. Antigamente, respeito era algo ensinado desde muito cedo. Respeito aos pais, professores, respeito aos mais velhos, respeito ao próximo. Mesmo que de alguma forma aquilo te deixasse minimamente desconfortável dependendo da situação. E a situação que eu tô falando aqui é aqueles casos tipo, você tá no ônibus, cansado, voltando pra casa e tem que ceder por educação seu assento a algum idoso ou uma criança de colo, tá? Esse tipo de situações que podem causar certo desconforto em algumas pessoas. O respeito ao próximo sempre estava em primeiro lugar. Respeito e educação. Mas como o foco do dorama é sobre bullying, a gente vai focar mais nesse assunto do bullying, ok? Hoje, muita gente confunde liberdade com a ausência de limites. E isso aparece principalmente nas escolas. Porque ali, o bullying já não acontece apenas entre os alunos. Ele também começa a atingir professores. E isso é algo muito real hoje em dia. Muitos alunos entram na sala não para aprender, mas para gravar, expor, debochar e transformar o professor em memes na internet. Se o professor chama atenção, ele é taxado como exagerado. Se ele corrige, é cancelado. Se tenta impor ordem, é visto como opressor. E o resultado é o caos. Porque quando a autoridade do professor é destruída, não é só ele que perde. Os alunos que realmente querem aprender também perdem. A sala vira bagunça. O ensino perde valor e o respeito desaparece. Mesmo que hoje há uma conscientização maior do que na minha época ou na época dos nossos pais ou avós, ainda assim acontece de formas bem graves.
O bullying ou opressão não é algo pequeno. Às vezes começa com apelidos que o amiguinho não gosta, exclusões, humilhações públicas na frente dos colegas para diminuir ou ofender a pessoa, agressões psicológicas e entre outros. Mas essas pequenas coisas, essas brincadeiras se acumulam. E o que para um é só uma piada de a gente só tá brincando, pro outro pode ser uma ferida que dura anos, se não a vida toda. Então já deixando já aqui um alerta pra você que tá vendo esse vídeo. Se você faz graça, brincadeira com algum amiguinho da escola, ou seja onde for, e você percebe que ele não reage bem, que ele não gosta, pergunte a ele com sinceridade se isso está ofendendo ele. Porque assim como o dorama também nos mostra, muitas das vezes por receio de represárias ou do bullying piorar, alguns chegam a dizer que não se ofendem e que tá tudo bem, sendo que na verdade não está. Então peça para ser verdadeiro se gosta ou não de tais brincadeiras, e se a pessoa não gostar, pare imediatamente. E se for você que sofre o bullying, não precisa aguentar calado, isso não é frescura. Fale com quem pratica e se não adiantar, fale com adultos que podem te ajudar até alguém realmente te ajudar. Você não precisa desistir das coisas só porque alguns idiotas falam o que quer por aí, ok? Procure ajuda. Porque tem pessoas que carregam até hoje marcas de coisas que ouviram quando ainda eram crianças, estavam na adolescência, que vieram de colegas próximos, de pessoas que acreditavam que eram semelhantes. E o que mais impacta no primeiro episódio do dorama é ver um agressor totalmente indiferente ao que aconteceu. Ele não se importa, não sente culpa, não mede consequências dos seus atos na vida de um colega da escola, até descobrir que uma das vítimas para quem ele praticava o bullying chegou ao seu limite, preferindo assim se desviver do que aguentar mais o bullying. E mesmo assim, no começo, ele continuou sem entender, sem pensar no que aconteceu, como se ele não tivesse culpa no cartório pelo que aconteceu. Mas por que ele não sente culpa, não esboça nenhuma reação sobre isso? Porque o bullying não para no individual. No episódio 2, o dorama amplia mais esse problema e mostra algo ainda maior: gangues escolares. E sim, às vezes pode não acontecer aqui no Brasil, mas em outros países é até que comum, às vezes, gangues acabarem sendo formadas dentro de escolas. Porque quando a violência, intimidação e o medo deixam de ser atitudes de uma pessoa e passam a ser de um grupo inteiro, o problema se torna muito mais perigoso. Ali já não é só uma brincadeira cruel, é todo um sistema. Um sistema onde quem é o mais fraco vive com medo, onde o silêncio se torna sobrevivência e onde muita gente prefere se calar para não virar o próximo alvo. E onde muita gente prefere se calar para não virar o próximo alvo. Isso acontece muito na vida real. Aqui estou usando o exemplo do dorama, mas isso sim acontece na vida real. Quantas vezes alguém vê algo errado acontecendo e escolhe não se envolver por puro medo? Mas o silêncio muitas vezes fortalece quem faz o mal. Porque quem nunca sofreu aquilo acha que é exagero. É aquela famosa frase: quem bateu não lembra, mas quem apanhou com certeza lembra. Eu acho que é algo mais ou menos assim. Mas quando o protagonista faz quem está praticando o bullying passar pelo medo, pelo sufoco, pelo desespero e pela aflição, tudo muda. A humilhação, o medo, a impotência. E finalmente, o que pratica o bullying consegue entender o que ele fez com um colega de classe, apenas sentindo na pele o que ele fazia cotidianamente com alguém, que ele parou para entender o quão ruim aquilo era. Às vezes, a empatia que falta só aparece quando a dor chega. E talvez a resposta para isso que aconteça nas escolas esteja muito antes da própria escola também. Porque muitos dos problemas que vemos ali podem começar dentro de casa, com pais ausentes, pais que nunca corrigem os erros dos filhos, pais que defendem qualquer erro dos filhos. Mas também tem os pais abusivos, pais que pressionam, pais que ferem emocionalmente os seus filhos. E isso o dorama mostra muito bem.
A forma como alguém é criado influencia diretamente na forma como trata os outros. Porque uma criança sem limites pode crescer sem consciência, mas uma criança ferida pode crescer reproduzindo dor. E muitas vezes o agressor também foi moldado em ambientes quebrados. Não que isso seja uma justificativa, obviamente, para qualquer que seja a pessoa praticar bullying ou literalmente infernizar a vida dos outros, porque tendo razão para tal ou não, as consequências de seus atos sempre virão à tona. Não é à toa que a Bíblia fala algo muito parecido com isso em Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Isso não é questão de karma, é princípio, uma ordem vinda de Deus. Se você planta dor, você vai gerar dor. Se você planta humilhação, uma hora você vai colher consequências de seus atos. Talvez não imediatamente, mas cedo ou tarde, você que praticou coisas ruins às outras pessoas, você vai colher os seus frutos. E o dorama mostra isso de uma forma muito clara. As ações têm peso, nada fica sem impacto, aqui entra o equilíbrio. Porque o dorama levanta uma outra questão difícil. Até onde corrigir alguém é justiça? Até que momento isso deixa de ser sobre aprender uma lição e acaba virando vingança? Em Romanos 12:19 diz o seguinte: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Você pode falar, nem sempre devolver na mesma moeda é certo, mas consequências são necessárias. E a Bíblia mesmo fala muito sobre isso, dessa questão de se você cometer alguma coisa, você vai receber aquela coisa de volta. Igual eu falei lá em cima, que tá em Gálatas, se você plantar algo, você vai colher. Se você plantar algo ruim, você vai colher. Então, consequências são necessárias, porque sem consequência o erro cresce e sem correção o coração endurece. A questão não é destruir quem errou, mas fazê-lo entender o que ele está fazendo e que mesmo se na base da conversa não funcionar, mostrar para ele na própria pele o que ele está fazendo com os outros. O grande problema de hoje não é só a maldade de quem faz o bullying, é o silêncio de quem também vê o bullying sendo praticado e também não faz nada. Talvez o respeito tenha se perdido porque os limites também se perderam. E o dorama nos lembra algo duro. Toda ação gera reação. Então, antes de praticar algo contra algum colega, algum irmão seu, pare e pense. Será que isso realmente está certo? Será que é legal eu praticar esse tipo de coisa? Não é mais legal eu ser educado, brincar, já que se você quiser brincar com quem brinque também, que entenda isso e que se sinta bem e não com quem não quer fazer parte dessa brincadeira. Antes de pensar em fazer tais coisas que podem ferir a pessoa ou falar a pessoa, pense se você gostaria de ouvir aquelas coisas, ok? E assim como está escrito em Efésios 4:32, eu vou aqui encerrar esse vídeo. Antes, sede uns para com os outros benignos e misericordiosos.